Zushi é uma pequena cidade japonesa localizada na província de Kanagawa. Com uma população de aproximadamente 60 mil habitantes, é um lugar conhecido por suas belas paisagens naturais, com enormes campos de cerejeiras localizada a 137 km do Monte Fuji. Situado ao longo da Baía de Sagami, Zushi tem uma organização bem simples em comparação ao restante do país, já que o Japão é conhecido por sua tecnologia e cidades agitadas. No entanto, como fica a menos de 50 minutos da capital, a cidade não é completamente rural. Digamos que os habitantes locais conseguem ter o melhor dos dois mundos. Em 2004, Hime Yoshi, então com 25 anos, era uma designer freelancer e escritora. Ela formou-se na faculdade de Fukuoka e mudou-se para Tóquio em busca de melhores condições de trabalho. Rapidamente, ela foi admitida em uma empresa de publicidade e seus colegas relataram que ela era uma mulher muito alegre e cheia de energia. Ri, além de trabalhar muito, era bastante focada em seu lado espiritual, frequentando rotineiramente diversos templos taoístas, em busca de seu autoaperfeiçoamento, tentando equilibrar a mente e o espírito. Inclusive, ela também se dedicava muito ao seu corpo. Ri fazia parte de um clube de badminton no distrito de Satagaya, em Tóquio, e foi nesse clube que ela conheceu Hideto Kozutsumi, de 32 anos na época. Ele era professor em uma escola só para meninas, que ficava próxima ao clube de badminton, e aparentemente ele era uma pessoa muito alegre e querida por todos. Hideto era filho de uma família muito rica e influente, e devido a isso ele nunca teve que se esforçar para nada na vida. Inclusive, os seus pais até achavam muito legal o filho ser professor, porque consideravam essa uma profissão muito humilde. No entanto, mesmo que os pais dele o apoiassem na escolha que ele fez de ser professor, eles também cobravam muito pelo fato do Hideto ficar entediado facilmente e ele nunca parar em um lugar, sempre ficar trocando de emprego. E nesses momentos que ele ficava sem emprego, obviamente que ele era sustentado pelos pais. Após o encontro inicial com Ri, Hideto se apaixonou completamente por ela. Toda semana eles se encontravam no clube de badminton e com o tempo os dois ficaram cada vez mais próximos. Quando estavam juntos, eles pareciam muito alegres e se divertiam bastante. Os dois começaram a falar sobre suas vidas e seus sonhos para o futuro. Eventualmente, como a maioria dessas histórias, com a convivência veio também os desejos íntimos e rapidamente eles assumiram um namoro. No começo, seu relacionamento parecia feliz e saudável, mas com o passar do tempo, o lindo casal perfeito começou a desmoronar. Acontece que Hideto sofria de depressão e costumava expressar o seu desejo de tirar a própria vida, e obviamente isso começou a assustar a Ri. Embora ele parecesse alguém animado para os estranhos, o homem era geralmente mal-humorado e negativo para aqueles que o conheciam de verdade. Ri, sendo uma pessoa muito otimista, tentou ajudá-lo com as técnicas de autoaperfeiçoamento que aprendeu ao longo dos anos, mas isso não parecia ajudar. Por isso, ela o aconselhou a darem um tempo no relacionamento para que ele pudesse se encontrar. Segundo ela, estando sozinho, Hideto conseguiria se concentrar mais em seu lado espiritual. Mas é óbvio que isso não foi bem aceito pelo homem. Com o passar do tempo, o casal acabou se distanciando cada vez mais, e 2 anos depois, em 2006, a Ri decidiu que era hora de pôr um fim, de uma vez por todas, naquela relação. O Hideto implorou para que ela não terminasse o namoro com ele, mas a Ri disse que o jeito negativo dele estava a afundando, então ela não viu outra opção e de fato encerrou seu namoro. É óbvio que o homem não reagiu nada bem ao fim do relacionamento, ele implorou várias vezes para que ela retornasse, mas isso não funcionou e no final das contas ele simplesmente desapareceu por um tempo da vida dela e não apareceu mais no clube de badminton. Eu acho que eu não preciso nem dizer para vocês que essa paz na vida da Ri não durou muito e logo o Hideto começou a tratar ela de forma muito ameaçadora. E um e-mail que ele enviou para a garota dizia o seguinte: "Eu não vou permitir que você seja feliz sem mim. Todos os meus problemas foram culpa sua e não é justo você me abandonar dessa forma. Por favor, não me abandone, eu preciso de você." Depois de enviar essa mensagem agressiva, ele pegou seu carro e dirigiu até o centro da cidade. Lá entrou em um bar e começou a beber de forma exagerada na tentativa de ter uma overdose de álcool.
Em meio à alucinação causada pela bebida, Hideto começou a enviar mensagens, e-mails e a fazer ligações para Ri durante todo o dia, até que ela finalmente respondeu. Nesse ponto, Hideto se tornaria um medo constante na vida dela. As ligações e e-mails pedindo para reatar o relacionamento agora se tornaram em ameaças, inclusive de morte. Hideto insistia em manter contato com Ri constantemente, todos os dias e durante várias horas. A essa altura, a mulher, temendo o comportamento dele, resolveu entrar em contato com a delegacia de polícia para relatar o seu medo. Alguns dias depois, o homem recebeu uma notificação formal das autoridades exigindo que ele deixasse sua ex-namorada em paz. As ligações, mensagens e e-mails pararam e Ri começou a respirar mais aliviada. No entanto, isso não era suficiente. A Ri sentia que aquela paz não iria durar para sempre e ela tinha que fazer alguma coisa para que aquilo fosse permanente. Então ela entrou em contato com associações, organizações de mulheres que sofriam com abuso, e essas mulheres aconselharam ela a trocar absolutamente tudo: seu e-mail, seu telefone, até o seu nome. Elas disseram para que ela se mudasse e fosse para outra cidade e assim iniciasse uma nova vida do zero. E foi justamente isso que a Ri fez. E nesse meio tempo, enquanto ela estava fazendo tudo isso, a Ri acabou conhecendo um homem por quem se apaixonou e eles começaram a namorar. E no ano de 2008, eles decidiram se casar, mudando-se de Tóquio para Zushi, que fica em Kanagawa. Mesmo após tanto tempo, Hideto não tinha desistido de encontrar sua amada. Primeiro ele começou pesquisando seu nome na internet, mas ela parecia ter sumido do mapa. O homem então decidiu ir até a empresa onde ela trabalhava, fingindo ser um parente, mas eles disseram que a jovem pediu demissão e não sabia o seu paradeiro. Sendo assim, Hideto foi até a casa dela, que agora estava ocupada por outra família. Seu e-mail não existia mais e seu telefone não recebia chamadas. Parecia que Ri finalmente poderia viver sua vida feliz, ao lado de seu amado marido, mas infelizmente essa era uma realidade que duraria pouco. Em 2010, o Hideto estava totalmente afundado em depressão. Nessa época, ele foi até o Monte Tanigawa, uma montanha de 1977 metros de altura, na fronteira da prefeitura de Gunma e Niigata, e estava determinado a acabar com a própria vida. Não fica muito claro o que realmente aconteceu, mas segundo artigos sobre o caso, algumas pessoas que faziam caminhada pelas proximidades parecem tê-lo visto e, por algum motivo, chamaram as autoridades. Hideto então foi levado para um hospital de helicóptero e apenas 2 dias depois estava novamente mergulhado em uma depressão profunda. Enquanto isso, Ri e seu marido viviam felizes em Zushi, mas tudo isso mudaria em breve. Devido ao aumento do custo de vida, a Ri teve que fazer uma escolha muito difícil. Ela teria que criar uma página no Facebook para que ela pudesse arrumar um emprego e assim ajudar o marido a complementar a renda, já que tudo estava ficando cada vez mais caro. Porém, para fazer isso, ela teria que abrir mão do seu anonimato e usar o seu nome verdadeiro. E aí, o Hideto finalmente a encontrou. Como o Hideto nunca desistiu de encontrar a Ri, um dia ele digitou o nome dela no Facebook e depois de muitos anos apareceu uma página com o nome dela. E a conta havia sido criada apenas uma semana antes. E lá dizia que ela estava casada. Ele ficou completamente fora de si porque não conseguia acreditar que aquela mulher que fugiu dele agora estava vivendo uma vida feliz e ao lado de outro homem. Já que em sua cabeça era impossível a Ri amar outra pessoa que não fosse ele. E ele também a culpava por todos os problemas em sua vida. No Facebook dela tinha seus novos contatos, telefone, e-mail, mas não tinha seu endereço. Ele passou horas vendo suas postagens, fotos e vídeos, tentando extrair o máximo de informações possíveis sobre sua vida e rotina diária. E finalmente, decidiu entrar em contato por mensagem, fingindo ser um cliente em potencial, usando outro e-mail, é claro. A partir desse momento, tudo começa a ficar mais sombrio do que já era. Ri respondeu o e-mail e enviou um portfólio dos seus trabalhos, mas Hideto não conseguiu se segurar por muito tempo e, ao responder a mensagem, revelou seu verdadeiro nome e começou a ameaçá-la.
Ele disse que descobriria onde ela estava morando e que iria matar o seu marido. Ao ler a mensagem, Ri contou para o marido e ele ficou compreensivelmente chocado. O advogado do casal os aconselhou a procurar a polícia, pois como ele já havia recebido uma notificação antes e estava novamente fazendo ameaças, Hideto poderia ser preso e condenado a pelo menos 1 ano de prisão, ou até 3 anos em liberdade condicional. O homem recebeu uma nova notificação da polícia, intimando-o a comparecer à delegacia mais próxima para prestar depoimento. O comunicado era claro: se ele não fosse prestar esclarecimentos, uma equipe da polícia iria prendê-lo em sua casa. Mas ele não foi à delegacia e fugiu. Agora, como um homem procurado, Hideto precisava tramar sua vingança contra a mulher que, segundo ele, acabou com sua vida. Ele se escondeu por um tempo e fez anotações mentais de tudo o que poderia fazer para se vingar. Mas apesar do Facebook de Ri conter todos os seus contatos, ele ainda não sabia onde ela estava morando. Porém, ele se lembrou que quando o policial leu a notificação, ele disse algo que o ajudaria em seu plano de vingança. Inacreditavelmente, ao ler aquela notificação, os policiais esqueceram de omitir um pequeno detalhe. Esse detalhe era o novo nome da Ri. Com essa informação, o Hideto conseguiria encontrá-la. Então, o que ele fez foi se entregar às autoridades e esperar 1 ano na prisão para que ele pudesse sair e procurá-la novamente. Só que agora, com seu novo nome. E 1 ano depois, quando Hideto finalmente saiu da prisão, ele decidiu que aquela era a hora de colocar o seu plano em prática. Ele entrou em diversos fóruns, fez pesquisas e até criou tópicos no Yahoo, fazendo perguntas do tipo: como acho o endereço de uma pessoa? Como descobrir um número de telefone? Com o nome verdadeiro da mulher em mãos, ele conseguiu saber que ela estaria morando em Zushi, porém não sabia exatamente em qual distrito, rua ou casa. Mas durante o tempo em que namoraram, Ri comentou que costumava frequentar templos taoístas. Pesquisando por esses templos em Zushi, Hideto descobriu um chamado Shangfu. A Ri então poderia estar morando em algum lugar próximo a esse templo, e usando todas as informações que conseguiu online, ele traçou um perímetro onde poderia procurar por ela. Agora, ele não só estava empenhado em descobrir onde a mulher morava, mas suas mensagens ameaçadoras, ligações e e-mails voltaram à tona. Entre os meses de março e abril de 2012, ele enviou mais de 1000 e-mails para Ri, e em um deles escreveu o seguinte: você prometeu se casar comigo, mas ao invés disso, casou-se com outro homem. Eu exijo uma retratação. Depois de receber esses e-mails ameaçadores, a Ri entrou em contato com as autoridades novamente, mas dessa vez os policiais não deram ouvidos, dizendo que o Hideto não seria burro o suficiente para cometer o mesmo erro tantas e tantas vezes. Mas um spoiler aqui para vocês, ele era assim. Porém, devido à insistência da mulher, as autoridades decidiram que iriam instalar câmeras de vigilância próximo da residência dela. Assim, se eles avistassem o Hideto, iriam prender o homem. Mas durante todo o tempo em que as autoridades mantiveram a vigilância, o Hideto não enviou mensagens e não foi pego em nenhuma câmera de vigilância. Parecia que o homem simplesmente havia desistido de seu plano. Então, como tudo aquilo custava tempo e dinheiro, os policiais decidiram acabar com a vigilância, tirando as câmeras. E naquele momento, a Ri e seu marido ficaram por conta própria. A essa altura, Hideto tinha passado meses fazendo sistematicamente sua pesquisa e sabia que se jogasse as cartas certas, seria capaz de descobrir exatamente onde Ri morava. Ele decidiu contratar um detetive particular usando um nome falso e dizendo que era um velho amigo da mulher e que há anos não a via. E menos de 24 horas depois, o detetive voltou com o endereço completo dela. Ri morava em Kotsubo, uma pequena vila de pescadores em Zushi, na casa número 61.166. Para obter o endereço, o detetive havia cometido um crime. Ele subornou 2 funcionários do governo e mais tarde os 3 seriam condenados por facilitar as ações de Hideto. Depois de 6 longos anos de perseguição, o homem tinha finalmente conseguido o que tanto queria. O tempo não tinha curado sua dor, pelo contrário, com o tempo ele se tornou mais agressivo, mais deprimido e mais amargurado. Então, na manhã do dia 6 de novembro de 2012,
Hideto pegou um trem para Zushi e, chegando na estação, pegou um ônibus e em seguida um táxi. Ao chegar na pequena vila de Kotsubo, ele passou por uma loja de conveniência onde foi flagrado por câmeras de vigilância. O homem estava carregando uma caixa de papelão e caminhou cerca de 20 minutos em direção à casa de Ri. Chegando ao endereço, ele agiu como se fosse um entregador para não levantar suspeitas dos vizinhos. Claro que ele não poderia simplesmente bater na porta, já que a mulher nunca abriria. Então ele verificou todas as janelas e encontrou uma que não estava trancada. Ele entrou e Ri estava sozinha, pois o marido havia saído 1 hora antes para o trabalho. Hideto subiu as escadas lentamente, indo em direção ao quarto dela. Quando a viu, ele a atacou ferozmente com uma faca. Ri caiu na cama e Hideto continuou desferindo seus golpes. A mulher estava incapaz de falar ou se mover, definhando aos poucos até ficar completamente imóvel. Ao conferir que ela estava sem sinais vitais, Hideto abriu a caixa de papelão que carregava e tirou de dentro dela uma corda. Ele a enrolou no pescoço, a amarrou no corrimão da escada e em seguida pulou. Às 13h30, uma pessoa que passava pela rua viu alguém pendurado pela janela da casa e ligou para a emergência, com os policiais chegando em seguida. Ao entrarem, eles encontraram Hideto e Ri sem vida. Devido ao longo histórico de perseguição, o laudo policial logo apontou que ele cometeu o crime e depois tirou a própria vida. Porém, circulou por um tempo uma outra teoria. Segundo contam, o Hideto foi até a casa da Ri e bateu na porta. E o marido dela ainda estava em casa e deixou que o homem entrasse, porque ele já estava cansado daquela perseguição toda, de ter que viver sempre com medo, então deixou ele entrar para que eles conversassem. Só que quando o Hideto estava lá dentro, o marido da Ri perdeu a cabeça, ceifou a vida da esposa e daquele homem que perturbou sua vida por tanto tempo. Só que é claro que essa teoria logo foi descartada porque ela não fazia nenhum sentido, já que o marido da Ri de fato esteve todo o período do crime no trabalho e ele chegou mais cedo no trabalho naquele dia, então não teria como ele ter feito tudo aquilo e ido trabalhar. O pai de Ri processou o Estado, a polícia e o detetive pela morte da filha e recebeu uma compensação financeira de $10.000. Esse crime causou profundas consequências no governo japonês, tão profundo que após o caso, diversas alterações foram feitas nos protocolos de proteção a mulheres vítimas de abuso. Os 2 funcionários que vazaram o endereço da mulher foram demitidos e o detetive perdeu a sua autorização para trabalhar e ainda cumpriu 5 anos em liberdade condicional. Por sua vez, o marido de Ri nunca mais se casou. Passava das 6 horas da manhã, naquele trágico dia, quando o despertador de Jason Scarnecchia o acordou em sua casa localizada em Plain Township, casa essa que ele dividia com sua namorada, Morgan, de 29 anos. O lado dela da cama estava vazio, como era de costume. O homem desceu as escadas para fazer o café, como sempre fazia, e a outra parte dessa sua rotina era olhar pela janela e aproveitar a vista. Foi aí que algo mudou para sempre, pois em vez da entrada de veículos estar vazia, o carro da Morgan ainda estava estacionado lá. Algo que não era nada comum, pois ela sempre saía muito cedo para trabalhar. Todos os dias ela saía muito cedo para o trabalho e ela não tinha dormido demais, afinal a cama estava vazia. Então, com um aperto no peito, Jason saiu para investigar. Ao chegar ao carro dela, ele imediatamente notou que a porta do motorista estava aberta. E nos próximos passos que deu, viu Morgan caída no assento. Ela não respirava e seu corpo estava coberto de sangue, que já tinha até começado a secar. Apesar do horror e do choque, ele ligou para o 911 e os policiais chegaram à cena momentos depois. Os paramédicos confirmaram que, tragicamente, Morgan já estava sem vida, sendo vítima do que eles inicialmente acreditaram ser um tiroteio aleatório. Uma vizinha viu toda aquela movimentação de policiais e paramédicos e resolveu avisar a mãe da Morgan, chamada Cindy, que algo estava acontecendo na casa de sua filha. Então a mulher, ao receber aquela informação, rapidamente se dirigiu até o local e quando chegou lá, encontrou aquela fita clássica de cena de crime. E logo os seus maiores medos foram confirmados, pois os policiais que estavam ali disseram que a filha dela
havia tido a sua vida ceifada e, provavelmente, aquilo não havia sido um acidente. Os detetives rapidamente descobriram que Morgan havia levado pelo menos 2 disparos na cabeça. Seus pés ainda estavam para fora do carro de uma forma que mostrava que ela nem tinha entrado totalmente antes de ser emboscada. Aquele não era um bairro violento e nada havia sido roubado, o que os levou a acreditar que o crime havia sido cuidadosamente planejado e realizado por alguém que conhecia os movimentos de Morgan, que sabia que nas primeiras horas da manhã ela com certeza estaria sozinha. Literalmente, da noite para o dia, a vida da Cindy mudou completamente. Na noite anterior, a Morgan foi até a casa dela e deixou a sua filha Emília aos seus cuidados, pois ela só confiava na mãe para cuidar de sua filha. E logo no dia seguinte, ela recebeu aquela notícia de que a Morgan havia tido sua vida ceifada. A mulher disse aos investigadores que a filha estava muito bem na noite anterior. Então, aquela notícia simplesmente parecia não ser possível. Parecia que nada daquilo era real. Mas não era só isso que ela tinha para dizer aos investigadores. Levando um deles de lado, ela disse que eles precisavam dar uma olhada em um dos colegas de trabalho de sua filha, o mais rápido possível. Segundo ela, esse colega de trabalho se chamava Jason McDermott e era obcecado por Morgan, de uma forma que não era apenas assustadora, mas perturbadora e macabra. Jason McDermott também tinha 29 anos e, como Cindy havia dito a eles, era um colega de trabalho da Morgan na FedEx. Enquanto os investigadores corriam para a cena depois que o namorado de Morgan, também chamado Jason, ligou para eles, o colega de trabalho dela estava há muito tempo em sua mesa, na FedEx. Ele havia registrado o ponto às 2h59 da manhã e estava trabalhando. Tudo isso enquanto aquela cena era descoberta do outro lado da cidade. Seus colegas de trabalho disseram que ele havia chegado para seu turno com um humor excepcionalmente bom. Ele tinha notado a estação de trabalho vazia da Morgan, mas não parecia particularmente preocupado com isso, mesmo que o fato dela não ter aparecido ao trabalho fosse algo totalmente fora do normal. Os investigadores levaram as palavras da Cindy muito a sério e ainda naquele mesmo dia foram conversar com o Jason, e eles ficaram muito surpresos pelo tanto que o homem sofreu. Ao receber a notícia de que a Morgan havia tido sua vida ceifada, o homem chorou tanto que soluçava. Parecia que a qualquer momento ele iria ter um troço. Os investigadores começaram com a pergunta básica sobre seu paradeiro no início do dia. Jason disse que tinha chegado por volta das 3 horas da manhã no trabalho e tinha ficado lá durante todo o seu turno, que terminou por volta das 10 horas da manhã. Ele então foi até um posto de gasolina, onde lavou seu carro e pegou algo para comer. Aliás, quando verificaram seu álibi, as imagens de vigilância confirmaram sua história. Eles também perguntaram como era seu relacionamento com Morgan e Jason disse que eles eram grandes amigos. Tem algo aqui que é muito importante de ser destacado. As imagens de vigilância realmente confirmaram que o Jason havia lavado seu carro, e essa não era nem a questão. O ponto era a forma como ele fez isso. O Jason foi visto lavando muito bem os pneus de seu carro e aquela parte ali que é o paralamas. Algo que chamava a atenção dos investigadores porque na cena do crime eles encontraram marcas de carro. Um carro havia saído de lá rapidamente e passado por uma poça de lama. Então, supondo que o Jason tivesse feito aquele trajeto, o carro dele estaria sujo de lama e por isso ele precisaria lavar tão bem os paralamas e os pneus. Apesar disso ser apenas uma evidência circunstancial, o homem foi considerado o principal suspeito de ter cometido o crime. Então, os investigadores pegaram uma amostra do DNA dele e ele foi liberado. Os detetives desconfiavam fortemente dele e os amigos de Morgan alimentaram ainda mais essas suspeitas. Eles disseram que Jason e Morgan foram amigos no passado, mas algo aconteceu e tudo mudou.
O começo do fim foi no início de 2020, quando o telefone da Morgan simplesmente desapareceu de seu local de trabalho. Depois de rastrear o aparelho, ela chegou até o Jason e mais 2 homens. Ela conseguiu recuperar o seu telefone, mas àquela altura o Jason simplesmente havia copiado tudo que tinha no aparelho dela. Ele conseguiu copiar os seus aplicativos, baixar suas fotos e vídeos íntimos. E como se isso já não fosse ruim o suficiente, o Jason simplesmente compartilhou as imagens e vídeos íntimos da Morgan com os outros colegas de trabalho dela, pessoas que ela teria que ver e conviver todos os dias. Então a mulher ficou extremamente furiosa, com razão, e cortou qualquer tipo de laço de amizade que um dia ela teve com o Jason. Aliás, se tem algo que merece ser destacado aqui, é que a Morgan ela falou para os seus supervisores o que havia acontecido e eles não fizeram absolutamente nada. Nos seus últimos dias de vida, a mulher era constantemente hostilizada e assediada no trabalho. A situação ficou tão insustentável que ela já havia até conversado com sua mãe, com a Cindy, dizendo que estava pensando em pedir demissão. Então foi justamente por causa dessa situação toda que a Cindy pensou imediatamente que se alguém fez algo com sua filha, só poderia ter sido o Jason. Por isso ela falou para os investigadores irem atrás dele. Jason havia se desculpado com Morgan, mas da perspectiva dela, o estrago já estava feito. Não havia nada que ele pudesse dizer ou fazer para consertar as coisas. Infelizmente, quando ela não o perdoou, o homem ficou extremamente furioso. Morgan bloqueou o colega das redes sociais, aumentando ainda mais a sua fúria. Em vez de aceitar que tinha errado e que ela tinha total direito de não querer mais ele por perto, o homem a importunava implacavelmente, ligando e mandando mensagens de texto dezenas de vezes por dia. A última comunicação ocorreu 4 dias antes de sua morte, em 24 de outubro. Ela estava fora e o Jason havia mandado uma mensagem para ela perguntando como as coisas estavam em Columbus. Normalmente, ela ignorava suas ligações ou mensagens, mas dessa vez ela respondeu. E não foi porque estava o perdoando, mas sim porque estava com muito medo. Afinal, ela não tinha dito a ninguém do trabalho para onde ia. Então, como o Jason sabia onde ela estava? Os funcionários do FedEx disseram aos investigadores que depois da briga com a Morgan, o Jason mudou completamente. Antes, ele era uma pessoa muito agradável de se ter por perto, mas depois da briga, ele passou a sempre estar de mau humor e também muito desarrumado. Ele vivia sempre desleixado, parecendo estar sujo. O Jason até chegou a dizer que estava muito deprimido e que nada parava em seu estômago. Então foi justamente por causa disso que eles notaram aquela mudança de humor no dia exato em que a Morgan teve sua vida ceifada, já que naquele dia o Jason parecia ser a pessoa que ele era antes. Óbvio que isso chamou muita atenção e eles perguntaram por que ele estava tão feliz naquele dia. E o Jason disse que ele havia se reconciliado com a Morgan. Eles decidiram deixar tudo o que aconteceu para trás. Mas não era só isso. Além deles terem feito as pazes, eles estavam tão bem que iriam morar juntos. Uma funcionária do FedEx que havia sido treinada pelo Jason McDermott disse aos detetives que desde a primeira vez que o viu, tudo o que ele falava era sobre a Morgan, mostrando regularmente fotos dela e de sua filha, como se ela fosse sua esposa e a menina fosse filha dele. Embora ela tenha dito que inicialmente lhe deu ouvidos, a mulher rapidamente se cansou e simplesmente o ignorava. Sem aguentar mais as histórias sobre Morgan dia após dia, a mulher finalmente disse que ele precisava superá-la e encontrar alguém que realmente gostasse dele. E no dia seguinte ao corpo da Morgan ter sido encontrado, o Jason e outros colegas de trabalho decidiram fazer uma vigília para ela, e ele quem se ofereceu para organizar tudo. Então ele e um colega de trabalho, uma colega de trabalho chamada Mick, foram até o supermercado para comprar as coisas que precisavam. E lá ele começou a contar uma história muito esquisita sobre um encontro sexual que ele teve com a Morgan. Uma história que era bizarra, até porque a mulher havia acabado de falecer e ele estava contando esse tipo de coisa. E para deixar aquela situação ainda mais desconfortável, ele simplesmente disse que iria se dar prazer lembrando daquela cena.
A noite da vigília chegou e Cindy, que não tinha ideia do que estava acontecendo, levou Emília, de 8 anos, de volta para casa para pegar algumas coisas da menina. Assustada com os estranhos reunidos no gramado, a dupla, avó e neta, correu para dentro, pegou algumas coisas e saiu rapidamente entrando no carro. Mas quando Emília estava prestes a fechar a porta, o Jason ajoelhou-se aos seus pés e lhe entregou um ursinho de pelúcia. Ele disse que o presente era para garantir que ela nunca se esquecesse dele. Enquanto ele fazia isso, a Cindy pedia para que ele se afastasse, pois estava deixando a menina desconfortável, dizendo coisas como se ela fosse tão bonita como a sua mãe. Felizmente, outro colega de trabalho do Jason viu o que estava acontecendo e disse para que ele deixasse as duas em paz. Apesar disso, o Jason se recusou a fechar a porta do carro até que a Cindy lhe desse o seu número de telefone. Os detetives tinham que trabalhar para garantir que a pessoa ou as pessoas que ceifaram a vida da Morgan fossem presas, como se a essa altura do vídeo todo mundo que está assistindo já não soubesse quem foi que ceifou a vida dela, né? Mas os investigadores precisavam de imagens de câmeras de vigilância, então eles pediram todas as imagens possíveis da casa da Morgan e arredores. E foi aí que eles viram um carro, um Ford Focus azul, se dirigindo até a casa dela por volta da 1h28 da manhã. E como foi mencionado anteriormente, na cena do crime haviam marcas de pneus, e essas marcas eram exatamente compatíveis com o carro Ford Focus. E quem tinha um veículo assim era justamente o Jason McDermott, um carro Ford Focus azul, igual o visto nas filmagens. Os investigadores analisaram várias horas de filmagens tiradas de câmeras de vigilância e, cada vez mais, eles estavam convencidos de que o carro era do Jason. Então, os investigadores conseguiram um mandado de busca para seu veículo. Durante a inspeção, um cão treinado para detectar qualquer presença de dispositivos explosivos, como armas, por exemplo, alertou seu treinador de que havia algo no assento do motorista e nas tábuas do assoalho ao redor. A reação do cão sugeriu fortemente que uma arma recentemente disparada havia entrado em contato com essas superfícies. Então, no dia 30 de outubro de 2020, com um novo mandado em mãos, os investigadores invadiram um cofre de armas que pertencia ao pai do Jason McDermott. Várias armas foram apreendidas, incluindo armas que poderiam disparar balas calibre 22, o tipo de munição que ceifou a vida da Morgan, mas após testes extensivos, as armas foram eliminadas, exceto uma. Embora os especialistas não pudessem afirmar com certeza que aquela arma foi a usada no crime, isso também não poderia ser descartado. Curiosamente, descobriu-se que Jason fez questão de passar na casa de seus pais um dia antes do crime e um dia depois. À primeira vista, foi aparentemente para deixar um presente de aniversário para sua mãe. No entanto, o aniversário dela havia sido 3 meses antes. Obviamente não dava para ter certeza de nada, mas os investigadores acreditavam que aquela visita na casa dos pais era simplesmente para o Jason pegar a arma e depois devolvê-la antes que percebessem que ela havia sumido. E assim, os investigadores pegaram o Jason para fazer mais perguntas. Um dos detetives disse que eles tinham obtido informações da caixa preta do carro dele, mostrando que ela estava no bairro da Morgan no dia do crime. Isso não era verdade, mas deu certo. Visivelmente em pânico, ele murmurou desajeitadamente possíveis explicações. O que os detetives não sabiam na época era que Jason havia deixado seu telefone em casa deliberadamente para garantir que seu paradeiro não pudesse ser rastreado. Então a possibilidade de que o sistema de GPS de seu carro pudesse ser usado contra ele nem passou por sua cabeça. Tentando seu melhor para controlar os danos e obviamente muito nervoso, Jason começou dizendo aos detetives que talvez alguém pudesse ter roubado a chave de seu carro enquanto ele dormia e dirigido até a casa da Morgan, atirado nela e colocado tudo de volta no lugar sem o seu conhecimento. No entanto, os investigadores ainda não tinham nada concreto para detê-lo por mais tempo, e por isso o Jason simplesmente foi embora.
No dia 31 de outubro, a Cindy foi novamente até a casa da Morgan para pegar mais algumas coisas, e ao chegar lá, ela viu mais uma vez o Jason em seu gramado, e ele estava ao redor do carro da Morgan, que já havia sido processado e devolvido para a família. Ao perguntar o que o homem estava fazendo lá, o Jason disse que o seu amigo havia perdido a vigília e ele estava ali apenas para homenagear a Morgan, mas a Cindy não acreditou em nada que saiu da boca dele, porque ele estava meio que chutando o gramado como se estivesse procurando algo. O cerco estava começando a se fechar e quando os investigadores pediram o telefone do Jason, ele o entregou, mas antes disso apagou muito conteúdo que estava ali. No entanto, os peritos forenses conseguiram recuperar boa parte das coisas apagadas. Havia um grande volume de fotos e vídeos que Jason coletou secretamente da Morgan, desde o início de sua amizade. Eram várias fotos que destacavam seus seios e bunda, obviamente tiradas sem que a mulher nem percebesse. E 4 dias depois de Morgan ter tido sua vida ceifada, Jason postou para ela uma homenagem em suas redes sociais, o que fez Cindy e os investigadores se perguntarem se ele estava simplesmente delirando ou se era um psicopata completo. A mensagem era dirigida diretamente a Morgan, a quem ele chamava de Fox, e uma parte dela dizia o seguinte: gostaria de ter tempo para listar todas as maneiras como você impactou minha vida, mas a lista seria tão longa que nunca chegaríamos ao fim. Você era amiga com quem, se eu estivesse tendo um dia ruim, sabia que sempre poderia vir falar com você. É tão estranho não ter você por perto para conversar, e isso deixou um buraco gigante no meu coração. A maior parte do resto dessa mensagem era ele simplesmente divagando e andando em círculos, mas no fim ele dizia o seguinte: mas eu sei que você sempre estará cuidando de nós, sua família, seus amigos e sua filha. Você nunca será esquecida. Finalmente, no dia 4 de novembro, o promotor chegou à conclusão de que eles tinham provas suficientes para prender o Jason McDermott e ele foi preso na casa de seus pais e acusado de ter ceifado a vida da Morgan. E no dia 17 de dezembro, ele foi indiciado por homicídio qualificado com arma de fogo e perseguição. Jason se declarou inocente e foi mantido sob fiança de $2 milhões, e o julgamento dele começou em 2 de abril de 2021, durando apenas 6 dias. Durante o processo, seu pai testemunhou que Jason não tinha a chave do cofre de armas. Havia apenas uma e ela era mantida segura. Ele também disse ao tribunal que seu filho havia passado por uma cirurgia no pulso e por isso ele não conseguiria disparar uma arma. O namorado da Morgan, Jason Scarnecchia, também foi uma das testemunhas. Ele disse que simplesmente não ouviu o disparo e por isso ele se culpava muito. Mas os vizinhos disseram que também não ouviram nada, e a promotoria argumentou que a razão provável de ninguém ter ouvido o disparo foi porque Jason McDermott usou um silenciador, provavelmente feito por ele mesmo, o que mostrou o quão premeditado foi essa emboscada. Após analisar as evidências, o júri deliberou por 3 horas antes de considerar Jason McDermott culpado de todas as acusações, e no dia 14 de abril de 2021, o júri o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de solicitar a liberdade condicional. Durante todo o julgamento, em nenhum momento Jason mostrou algum tipo de arrependimento ou qualquer emoção que fosse. A única coisa que ele fez foi no momento em que a Emília ela fez sua declaração no tribunal, onde ela estava muito emocionada, com a voz trêmula, dizendo que ele tirou a mãe dela. Nesse momento, o Jason simplesmente balançou a cabeça, e essa foi a única reação dele. Aliás, nesse ponto tem algo que é muito nojento, é que o Jason ele parece ter passado toda aquela obsessão que ele tinha pela Morgan para a Emília, porque ele olhava para a menina de uma forma muito estranha, tanto que ela teve que ser tirada do campo de visão dele, porque ela estava extremamente desconfortável. Mas olhando aquele homem nos olhos, a Emília disse o seguinte: eu pensei que monstros não fossem reais, mas você provou que eu estava errada. Jason McDermott está atualmente em uma unidade correcional de segurança média em Ohio, onde ele passará o resto de seus dias se tudo der certo. Ele nunca falou sobre o que fez, nem expressou qualquer arrependimento por suas ações.
Na verdade, ele ainda declara sua inocência, mas qualquer tentativa de apelar de sua sentença não teve sucesso até agora. Seus apelos são baseados no fato de que não existem muitas provas de que ele de fato ceifou a vida da Morgan, e por mais incrível que pareça, ele tem alguns apoiadores que acreditam que ele é inocente. Por fim, no ano de 2022, a família da Morgan fundou a Morgan Ashley Fox Foundation para ajudar a evitar que outras pessoas sejam vítimas do mesmo destino. A missão da organização é fornecer orientação, esperança e estabilidade para aqueles que perderam entes queridos para a violência. A organização sem fins lucrativos também oferece suporte a vítimas de assédio no local de trabalho. Aliás, um fator crucial é que a Morgan levou o assédio que sofria à gerência da FedEx. Então, em fevereiro de 2023, a FedEx resolveu um processo civil movido contra eles pela família da Morgan. O processo girava em torno do fato da Morgan ter falado com seus superiores e eles não terem feito nada para ajudá-la. Então, no final das contas, a empresa chegou à conclusão de que, de fato, eles poderiam ter feito muito mais para aliviar a situação. E por isso, eles concordaram em pagar uma indenização de 4 milhões de dólares, sendo que 2 milhões são destinados a Emília. Ela vai poder pegar esse dinheiro quando atingir a maioridade. E por fim, a meia-irmã da Morgan disse o seguinte em uma entrevista: "Não quero que as pessoas se esqueçam dela. Quero que as pessoas se lembrem dela como a boa pessoa que ela era." Ronald Rose, conhecido como Ron, nasceu no dia 20 de novembro de 1959 e cresceu na cidade de Escondido, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Graças aos seus 5 irmãos e irmãs, ele teve uma infância muito feliz. Ron sempre foi uma criança gentil e aberta, que conquistava as pessoas instantaneamente. Por isso, ele tinha muitos amigos com quem passava o tempo jogando softball ou na praia surfando. No ano de 1977, o jovem se formou na Orange Glen High School. Depois, se mudou para a cidade de Vista, onde conseguiu um emprego como mecânico de automóveis em um centro de serviços da Toyota. Linda Richie era uma bela mulher com olhos castanhos e longos cabelos. No início da década de 80, ela conseguiu um emprego na mesma empresa que Ron trabalhava, mas como funcionária de escritório. A jovem estabeleceu uma meta para si mesma: economizar dinheiro para estudar e ir para a faculdade. Os dois gostaram imediatamente um do outro. Logo, Ron convidou Linda para sair, e algumas semanas depois, eles começaram a namorar. Embora o jovem fosse apaixonado por Linda, ele não levava esse relacionamento muito a sério. Ele vivia de acordo com o princípio YOLO, do inglês You Only Live Once, que quer dizer mais ou menos, você só vive uma vez. Mas a sua namorada não gostava nem um pouco dessa situação, então ela tomou uma atitude. Apenas um mês após o início do relacionamento, no meio da noite, a Linda apareceu no apartamento do Ron com suas malas nas mãos. Ela disse ao homem, chorando e muito, que a sua mãe havia lhe expulsado de casa. Assim, a jovem pediu para passar alguns dias na casa do Ron e ele simplesmente não tinha como recusar. Porém, as semanas começaram a passar e a Linda simplesmente não ia embora. E chegou em um ponto que o Ron também não queria que ela fosse. Na verdade, depois de um tempo, a relação deles começou a ficar tão forte que eles se tornaram praticamente inseparáveis, convivendo constantemente em casa e no trabalho. A Linda, ela sempre ia na praia ver o namorado surfar. Quando ele ia jogar softball, ela estava lá na plateia, gritando mais alto que todo mundo e também chamando muita atenção. Porém, tudo demais estraga. A princípio, Ron ficou feliz com toda aquela atenção. Ele tinha o prazer de estar na companhia de uma linda garota que nunca o abandonava e também não economizava nos elogios. Seus amigos o chamavam de sortudo e até o invejavam. A certa altura, Ron decidiu que era hora de apresentar Linda à sua família,
a qual ele era muito apegado. A garota facilmente se deu bem com os pais de Ron e seus irmãos e irmãs. Ela causou uma impressão tão boa que o senhor e a senhora Roose, meio que de tom de brincadeira, disseram que aprovavam o casamento deles, caso os dois decidissem se casar. Mas alguns meses depois dessa reunião, algo deu errado. O motivo foi que Linda não queria se separar do namorado nem por um minuto. Isso se aplicava a reuniões com amigos, partidas e todos os outros eventos que Ron participava. Quando ele dizia que precisava de um tempo para si mesmo, para ficar um pouco sozinho, porque todo mundo precisa às vezes, ficar ali um pouco sozinho para pensar na vida. A Linda, ela não aceitava nada bem isso, ficava triste, chorosa e também ficava com muita raiva. Eventualmente, até os amigos e familiares do Ron acabaram percebendo que aquilo não era nem um pouco saudável e eles ficaram realmente preocupados com aquela situação. Para vocês terem uma ideia, quando Ron demorava a chegar em casa, a Linda ligava para todo mundo que ele conhecia, perguntando se eles sabiam onde ele estava. Seu comportamento era extremamente alarmante, mas o Ron parecia ter muita paciência e queria preservar a relação, então simplesmente fingia que não percebia nada daquilo. Somente depois de 6 longos anos, o Ron ele não aguentava mais e disse diretamente para Linda que ou ela mudava ou eles teriam que terminar a relação. Ao ouvir essas palavras, Linda ficou histérica. A garota começou a ameaçar tirar a própria vida se Ron a deixasse. O jovem se assustou com aquilo e decidiu ficar com Linda, para que ela se acostumasse com a decisão dele terminar o relacionamento. As palavras do Ron pareceram afetar a Linda. Por um tempo, ela até mudou, começando a dar mais espaço ao namorado. Mas eventualmente ela voltou aos seus velhos hábitos e a mulher novamente começou a controlar cada passo dele. Além disso, Linda começou a manipulá-lo, mencionando em todas as oportunidades que não conseguiria viver sem ele. Ron não podia nem sair de casa sem o consentimento da namorada. Ele se viu em uma verdadeira armadilha e ele não aguentava mais. Em 1986, Ron disse firmemente a Linda que isso não poderia continuar e que estava tudo acabado entre eles. Depois disso, Ron, sem se deixar manipular pelos gritos de Linda, recolheu silenciosamente suas coisas e saiu de seu próprio apartamento. A mulher de 27 anos se convenceu de que esses problemas eram temporários e que tudo voltaria ao normal em breve, mas Ron se manteve firme em sua decisão. Eles ainda trabalhavam na mesma empresa, então continuavam a se falar. E Linda, vendo que as ameaças de tirar a própria vida já não tinham mais efeito sobre o ex, a mulher resolveu mudar de tática. Nesse caso, vou machucar sua família. O homem, baseado em suas experiências passadas, não levou essas ameaças a sério. E talvez esse tenha sido um de seus maiores erros. O mecânico de automóveis, que àquela altura já tinha 28 anos, aos poucos foi recuperando a sua antiga vida. Sem a sua namorada para ficar toda hora no seu pé, aos poucos ele voltou a ser um cara feliz, despreocupado e muito divertido. Em setembro de 1987, um ano e meio após se separar da Linda, o Ron conheceu uma mulher chamada Vicky Woodruff. A garota espontânea, feliz e descontraída fez o Ron querer iniciar um novo relacionamento. Porém, quando a Linda ficou sabendo disso, ela ficou extremamente furiosa. A mulher foi imediatamente até Ron em seu local de trabalho e exigiu uma explicação na frente de seus colegas. E Ron lhe disse o seguinte: "Não preciso explicar nada para você. Terminamos há muito tempo. Agora estou namorando Vic e, por favor, não tente ficar entre nós. Você não terá sucesso." As palavras do ex-namorado inflamaram ainda mais Linda, que a partir daquele momento começou a ligar para o Ron dia e noite. Ela implorava para que ele voltasse ou o repreendia por se envolver com uma vadia. Quando Ron parou de atender suas ligações,
Linda começou a aparecer perto de sua casa. Ela batia em suas portas e janelas e, se o homem não abrisse, gritava por toda a vizinhança, exigindo que ele a deixasse entrar. Com o tempo, a obsessão de Linda só cresceu. A mulher começou a frequentar os mesmos lugares onde Ron ia, e a presença dela causou ao homem não apenas constrangimento, mas também medo. Estando sob vigilância constante, ele simplesmente não conseguia se sentir seguro. Chegou em um ponto que a mulher começou a fazer cenas completamente lamentáveis. Como eles trabalhavam no mesmo lugar, às vezes no meio do expediente a Linda começava a gritar para todo mundo ouvir que amava o Ron e o queria de volta. E como a mulher agora era a sua chefe, o Ron acreditava que a qualquer momento ela iria demiti-lo, né, já que ela não conseguiu o que queria, que era ele. E o Ron, ele gostava muito daquele emprego. Então ele resolveu conversar com sua ex para tentar consertar aquela situação, né? Para tentar deixar um clima pelo menos assim o suficiente para conviver. Mas isso não adiantou. Em uma noite, quando a Linda estava na frente da casa do Ron, ela viu o carro da Vicky saindo de lá e anotou a placa. A mulher ligou para a seguradora e disse que havia arranhado seu veículo, e assim ela conseguiu todas as informações da Vicky, o endereço, o nome completo, tudo. Logo, a Vicky começou a receber várias ligações onde ouviu de sua rival que ela era uma idiota, que ela não tinha que ficar com Ron e que brevemente o Ron seria pai. Percebendo que não conseguiam se livrar de Linda, Ron e Vicky se mudaram para uma cidade próxima, Carlsbad, onde alugaram um apartamento. Para seguir o ex-namorado e a nova namorada dele, Linda largou a faculdade e até seu emprego. O sentido de sua vida e a única preocupação passou a ser tornar a vida deles insuportável. No dia 13 de novembro de 1987, Ron processou Linda, exigindo uma ordem de restrição contra a mulher. A princípio, o juiz achou que fosse uma piada e acrescentou o seguinte: "Eu ficaria feliz se uma jovem tão bonita me perseguisse." No entanto, ele aprovou o pedido de Ron. Desde então, Linda não conseguia chegar a menos de 90 metros da casa e do local de trabalho dele. Porém, poucos dias depois do julgamento, o homem descobriu um bilhete no braço de sua cadeira favorita. "Um pedaço de papel não vai me impedir." Nisso, ele percebeu que Linda havia conseguido entrar furtivamente em seu apartamento sem deixar rastros, então ficou tomado pelo medo. Temendo pela segurança de seus entes queridos, o Ron simplesmente resolveu não falar mais com eles, não entrar em contato com eles de forma alguma. E o homem e a Vic resolveram morar em motéis. Eles não ficavam no mesmo quarto, ficavam em quartos separados e se encontravam em um terceiro quarto quando queriam namorar. Enquanto isso, o Ron ficou sabendo através de um amigo que a Linda não só comprou uma arma, mas também visitava regularmente o campo de tiro. E é óbvio que ele ficou extremamente alarmado com essa notícia. Ele redobrou seus esforços, para manter a sua segurança de seus familiares e também não ficava em um motel por mais de uma semana. De semana em semana ele trocava de local. E aparentemente isso deu certo. Em um determinado tempo, a Linda acabou perdendo o seu rastro. Convencido de que agora ele finalmente teria paz, o Ron decidiu alugar um apartamento onde queria ficar até o fim de sua vida. A única coisa que ele não sabia é que esse fim seria muito breve. No dia 14 de dezembro de 1987, o homem voltou para casa com a intenção de passar a noite sozinho assistindo televisão. Ele mal havia colocado a chave na fechadura quando ouviu o som de passos atrás dele. Era a Linda. Ela surgiu no corredor segurando uma pistola nas mãos. Sem dizer uma única palavra, a mulher puxou o gatilho e o Ron só não caiu no chão porque se agarrou na maçaneta. O homem se virou com dificuldade e tentou fugir, mas novos disparos foram ouvidos, um após o outro.
Assustados com o barulho, os vizinhos começaram a olhar para fora. Uma das testemunhas viu quando uma mulher cujo rosto não refletia nenhuma emoção passou por cima do homem caído e caminhou rapidamente em direção ao elevador. Algumas horas depois, Linda foi até um telefone público e discou 911. "Acho que matei alguém", disse ela ao telefone. Ronald Roos faleceu no Palomar Memorial Hospital, em Escondido, algumas horas depois. Linda Richie foi levada à polícia, onde admitiu ter puxado o gatilho, mas não demonstrou nenhum remorso. "Eu fiz o que tinha que fazer", disse ela à polícia. O julgamento de Linda começou em 1989. A imprensa a chamou de assassina fatal, comparando Linda à personagem do filme A Atração Fatal de 1987, interpretado por Glenn Close, tendo Michael Douglas como vítima. Linda afirmou que ceifou a vida do ex-namorado em legítima defesa. Supostamente era ele que a perseguia, não ela, e foi por isso que a mulher comprou uma arma. Segundo Linda, no dia 14 de dezembro ela estava saindo do apartamento e de repente ele a atacou com os punhos. Linda tentou encontrar um álibi dizendo que alugava um apartamento no mesmo prédio que Ron, mas ela alugou uma semana depois de Ronald ir morar no local. Além disso, muitas testemunhas se apresentaram contra ela, incluindo Vic Woodruff, confirmando a versão da promotoria de que o crime foi planejado. Então, no dia 18 de abril de 1989, Linda Richie foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau e condenada à prisão perpétua, com possibilidade de solicitar a liberdade condicional após cumprir 27 anos da sentença. Esse período expirou em 2016. A Linda até chegou a solicitar a liberdade condicional, mas por falta de remorso e recusa em pedir desculpas à família da vítima, o seu pedido foi negado. Em 2019, ela foi rejeitada pela segunda vez e depois pela terceira. Portanto, atualmente Linda Richie permanece na prisão para mulheres da Califórnia, em Chino, e provavelmente vai passar o resto da sua vida atrás das grades.